Oi, amigo, oi, amiga da Unilhão. Estamos agora no momento de apresentarmos a nossa segunda videoaula sobre o tema da interpretação do direito. No primeiro momento, nós apresentamos um vídeo em que foi exposto, ou foram expostos, melhor dizendo, as principais técnicas de interpretação conforme aquele paradigma da modernidade. Relembrando algo que nós já trouxemos nas nossas primeiras conversas, cada paradigma filosófico da humanidade vai apresentar uma noção diferente de direito. Logo, a hermenêutica, a técnica de interpretar, ela vai se modificando de acordo com esses novos paradigmas. Inicialmente, foi o momento em que apresentamos as escolas hermenêuticas. Nós tratamos das técnicas construídas por estas escolas. Essas primeiras escolas hermenêuticas de que tratamos são exatamente as escolas modernas. Cada uma com sua perspectiva, cada uma com seu ponto de vista e técnicas específicas de interpretação do direito. Já vamos nos aprofundar um pouquinho mais a respeito delas. Mas todas elas, escolas modernas, da modernidade, escolas essencialmente positivistas. Então, feito esse resumo, voltamos para a aula anterior, onde nós estabelecemos o conteúdo das principais técnicas de interpretação gramatical, a lógica, a sistemática, a histórica, a teleológica. Foram essas 5 que foram apresentadas. Agora, trazida a perspectiva específica de cada uma delas, o que cada um significa, quais são as formas em que cada uma delas se instrumentaliza para interpretar o direito, cabe uma pergunta. Essas escolas, essas técnicas, melhor dizendo, excluem-se umas às outras? O hermeneuta, quando está diante do processo de interpretação, ele tem necessariamente que escolher uma ou algumas entre as 5 escolas? E a resposta é negativa. Na verdade, todas as técnicas de interpretação devem se complementar. Poderíamos dizer que a interpretação perfeita é aquela que agrega todas essas técnicas, fazendo com que todas elas em seu conjunto, elas cheguem a uma mesma resposta. Quando há contradição entre o resultado de umas e outras, é que, de acordo com o caso concreto, o intérprete, o hermeneuta, ele vai ter que eleger qual dessas técnicas traz a solução mais adequada para o direito, que não necessariamente é a resposta literal que está escrita na lei. Nesse primeiro quadro aqui da nossa apresentação, nós estamos trazendo exatamente essa perspectiva, né? A fala que está escrita está dizendo que as diversas técnicas de interpretação, portanto, elas não operam isoladamente, nem se excluem umas das outras. É de utilizarmos todas elas. Elas, na verdade, se completam. Não são simples 5 espécies interpretativas, mas operações distintas que devem atuar conjuntamente, pois todas trazem sua contribuição para a descoberta do sentido e alcance da norma de direito. Assim, aos fatores verbais, aliam-se os lógicos e com os dois trabalham, portanto, o sistemático, histórico, sociológico. Eis a razão por que a interpretação é um ato complexo. Então, o primeiro trabalho do hermeneuta, do intérprete, que somos nós, é exatamente o de agregar essas 5 grandes técnicas, fazendo com que elas, conjuntamente, elas nos tragam, nos conduzam até o desvelamento, até a resposta correta que o sistema jurídico criou ou estabelece para aquele caso que é objeto da interpretação. Aqui uma frase da Maria Helena Diniz, exatamente vai nos colocar diante do grande desafio
hermenêutico, que é o problema das lacunas do direito. Algo sobre isso nós já trouxemos no vídeo anterior. O direito é cheio de lacunas? O direito não admite lacunas? É uma resposta relativa a esta pergunta, porque do ponto de vista meramente legislativo, mais objetivo possível, daquilo que literalmente traz a lei, nós vamos perceber necessariamente que o direito é cheio de lacunas. Mas, ao mesmo tempo, o trabalho do jurista, do hermeneuta, é sempre o de trazer respostas para todos os casos que se apresentem. Afinal de contas, nós estamos aqui diante de um direito fundamental. Nenhum juiz pode se eximir de apresentar uma resposta, de responder a uma demanda que lhe for apresentada, alegando a ausência de lei. Logo, mesmo diante da ausência de um texto legal que traga a resposta para uma demanda que lhe seja apresentada, é dever do juiz construir essa resposta. Vou mais longe, mesmo diante das situações onde exista lei, o juiz necessariamente ele tem que fazer uma ponderação, uma valoração a respeito de que se essa lei apresenta ou não apresenta a resposta ideal para o caso que venha a ser apresentado. Então, é tudo isso que faz o intérprete, o hermeneuta, e é por intermédio daquelas técnicas inicialmente que esse trabalho hermenêutico é apresentado. É a partir da aplicação daquelas técnicas que nós estudamos no vídeo passado que o hermeneuta vai conseguir chegar à resposta correta. E aqui exatamente a afirmação, a frase da Maria Helena Diniz, ela é muito famosa no direito civil, mas ela também tem trabalhos a respeito da hermenêutica, onde ela coloca a seguinte frase, que é paradigma, é importante para a nossa compreensão. Ela diz assim: com isso, queremos dizer que o direito apresenta lacunas. A lei é cheia de lacunas. A lei não tem a resposta para todos os conflitos de interesses que possam surgir. A lei nem sempre vai ter a melhor resposta. Porém, ela continua, é concomitantemente sem lacunas, o que poderia parecer paradoxal se captasse o direito estaticamente. Ele é lacunoso, porque a vida social apresenta nuances infinitas na conduta humana, mas é sem lacunas, porque o seu próprio dinamismo apresenta solução para qualquer caso sob júdice. E é ao hermeneuta a quem se incumbe esta tarefa. A partir da aplicação daquelas técnicas de interpretação é que o hermeneuta será capaz de construir essas respostas corretas. É esse o paradigma da modernidade. É esta a resposta que a modernidade do direito, muito notadamente as escolas positivistas, trouxeram, para a nossa compreensão. Que será já objeto de críticas. Há uma severa crítica a essas escolas e essas técnicas hermenêuticas, mas não à toa, por conta do novo paradigma pós-moderno, da nova forma de ver o mundo construída a partir da pós-modernidade. Contudo, ainda no paradigma da modernidade, o outro problema que se apresenta é o problema da antinomia das normas. Aqui, especificamente, antes de chegarmos na antinomia, a solução de integração do direito trazida pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O que é que essa lei vai trazer especificamente? O artigo 4 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a ideia de integração. Quando a lei não tiver a resposta definitiva para aquele problema, o jurista, o hermeneuta, ele deve buscar outras formas de integrar o direito, de ter uma compreensão conjunta do direito.
E aí a lei vai trazer alguns instrumentos para essa integração, que seriam a analogia, na letra da lei, os costumes e os princípios gerais do direito. O primeiro deles é a analogia. Vai dizer assim, a analogia é um procedimento quase lógico. É quase lógico porque ele não vai ter o silogismo completo, total. Premissa maior, premissa menor e conclusão. O processo de subsunção, nesse sentido, ele não é perfeito. Então, o jurista, o intérprete, o hermeneuta, ele vai buscar uma lei que tem uma solução parecida, para um caso parecido. E ele vai aplicar essa outra lei, né, para a solução do caso que ele está examinando. Por isso que é um procedimento quase lógico, que envolve dois procedimentos, né? A constatação empírica, o jurista tem que, por comparação, verificar que há uma solução parecida ou para um caso similar, não necessariamente igual, obviamente, e que, né, há uma semelhança entre fatos tipos diferentes. E, em segundo lugar, o jurista vai fazer um juízo de valor, que mostra a relevância da semelhança sobre as diferenças, tendo em vista a decisão jurídica procurada. Mais adiante, no quadro que nós vamos chegar já já, nós vamos falar do objetivismo e do subjetivismo na interpretação do direito. E especificamente, né, na analogia, há um certo e um importante grau, melhor dizendo, de subjetivismo nessa solução, pois, né, o jurista ele vai ter que fazer essa valoração. Então perceba que mesmo nas escolas positivistas, essa é uma resposta kelseniana, essa é uma resposta positivista normativista, portanto, de Kelsen, portanto, do positivismo jurídico, e que agrega dentro de si um importante grau de subjetivismo. Chama a atenção disso, porque logo adiante nós vamos tratar um pouco melhor sobre esta questão. Segundo meio de integração do direito são os costumes, né? Os costumes são respostas fora da lei, são respostas admitidas dentro de uma comunidade social. Portanto, é a própria sociedade que reitera determinados procedimentos, determinadas soluções para específicos casos, e a partir daí, né, essa solução passa a ser compreendida como a solução correta, reiterada e correta. Então, isso é o costume, é a resposta construída através da própria sociedade. Então, o costume jurídico, diz aqui o texto que está no quadro, é formado por dois elementos, né? O primeiro é a repetição da solução, né? O uso prolongado e a convicção jurídica, sendo, portanto, a norma jurídica que deriva da longa prática uniforme, a prática social, independente de ser ou não repetida pelos órgãos do Estado, né? Uma prática uniforme, constante, pública e geral de determinado ato com a convicção de sua necessidade jurídica. A convicção da necessidade jurídica é, assim, o segundo elemento que deve ser observado no costume, que seria o elemento que os doutrinadores, os estudiosos vão chamar de o elemento subjetivo, que é a noção social, o sentimento social de que com aquela prática se faz a justiça. Portanto, aquela é a melhor solução para o caso posto. Esse costume se forma pela prática dos interessados, pela prática jurídica e pela doutrina. Doutrinariamente, os costumes são classificados em secundo legem, de acordo com a lei, praeter legem, além da lei, e contra legem, ao contrário do que lhe diz a lei. O costume pode estar de acordo com o sentido da lei. A lei e o costume traduzem a mesma solução. Segundo legem, não há problema hermenêutico nessa questão do costume ser segundo ou segundo a lei. Praeter é o que vai além da lei. O que está dito, a solução, não está dita na letra da lei.
É o costume praeter legem. Esse é o costume propriamente buscado pelo juiz quando ele não encontra a lei que solucione o caso concreto. Portanto, é propriamente desse costume que está tratando o artigo 4 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Também a doutrina classifica o costume contra a legem, contra a lei. Aí, por exemplo, autores como clássicos da hermenêutica, como o Carlos Maximiliano, ele já vai colocar que o costume contra a lei ele não pode ser cumprido, ditado pelo juiz, porque o juiz está, em princípio, obrigado a seguir a lei. Em tempos de neoconstitucionalismo, em tempos de princípios de direitos fundamentais, né, essas respostas precisam e devem ser profundamente relativizadas. Não é a resposta necessária que nós vamos ver nos nossos tribunais no dia de hoje. Contudo, né, a questão do neoconstitucionalismo será tratado em outro momento, mais adiante, no nosso currículo. Para agora, é sempre bom lembrar, nós estamos apresentando a perspectiva moderna, a perspectiva do positivismo, muito especialmente a perspectiva do positivismo normativo de Hans Kelsen, que é o positivismo que está disciplinado notadamente aqui, não só, mas notadamente no artigo 4 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Enfim, né, a regra vai falar, o artigo 4 que nós estamos comentando, vai falar dos princípios gerais. Os princípios gerais são meios de fechamento do sistema. Quando todas as outras fontes do direito falharem, não tiverem a solução adequada para aquele caso que foi posto, que foi colocado, então o intérprete deve se valer dos princípios gerais. O Lênio Streck, a mim parece com toda razão, ele faz a distinção. Não vamos confundir os princípios gerais do direito, que são uma perspectiva de análise do positivismo normativo, do positivismo jurídico. São meios de fechamento do sistema, construídos pelo positivismo jurídico. Não vamos confundir esses princípios gerais do direito com os princípios de direito fundamental, com a ideia do neoconstitucionalismo. Como eu disse, e aqui estou apenas me antecipando a um assunto que vai ser tratado com maior profundidade no momento futuro, né? Esses princípios fundamentais vão tratar de outra perspectiva, de outro ponto de vista como um todo do sistema jurídico de uma maneira geral. Então, para este momento da nossa conversa, os princípios gerais são meios de fechar o sistema, basicamente isso. Né? São meios de fechar o sistema que ressaltam valores, né, que deverão ser respeitados pelo ordenamento jurídico. A Maria Helena Diniz, ela diz que os princípios são normas de valor genérico que orientam a compreensão do sistema jurídico em sua aplicação e integração, estejam ou não positivados. Portanto, os princípios nessa perspectiva vão fechar, vão trazer a última ratio, a última resposta para o sistema nos casos em que não for possível, por meio das outras fontes, se localizar a resposta correta para o caso apresentado. Assim, faz sentido, nessa perspectiva do positivismo jurídico, e somente nela, a ideia de uma hierarquia de fontes do direito, onde a lei é a primeira dessas fontes, e os princípios gerais seriam a derradeira delas, porque só se utiliza a eles como último meio, como último mecanismo para fechar o sistema jurídico. Então, aqui estão as 3 fórmulas trazidas pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, por intermédio das quais se integra o direito. Então, como é que se faz a integração do direito? Pela aplicação das técnicas, mas desses procedimentos de analogia, de costumes e de princípios gerais, dessas fontes, entre aspas, secundárias do direito.
Agora, um outro problema que pode surgir no processo de interpretação é o chamado problema da antinomia jurídica. O que é antinomia jurídica? É o conflito da lei. Né? Na verdade, os nossos estudiosos vão dizer que a antinomia, dentro do ordenamento interno nacional, ela sempre é aparente. A doutrina vai classificar as antinomias em antinomias reais e aparentes. Dentro do sistema interno nacional, as antinomias necessariamente são aparentes. E são aparentes porque o próprio sistema, a própria legislação, ela já traz a resposta para esse conflito. Não é que não existam conflitos de leis, é que o próprio sistema, no caso aqui, a própria lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela já vai estabelecer qual é, previamente, a resposta para este conflito, né, entre regras, entre leis. Então, vai dizer o quadro aqui. Antinomia é o conflito entre duas regras, ou dois princípios, ou de uma regra e um princípio. Em sua aplicação prática, um caso particular. É a presença de duas normas conflitantes, sem que se possa saber qual delas deverá ser aplicada ao caso singular. Princípio é conflito de regras. Antinomias podem ser reais ou aparentes. As antinomias aparentes são as que se formam dentro do sistema jurídico nacional. Por que elas são aparentes? Porque o sistema já tem uma resposta. Entre conflitos de direito internacional é que, propriamente, nós podemos encontrar antinomias reais, porque são antinomias que sistema nenhum, como não existe um tribunal superior nas estruturas de direito internacional, essas antinomias reais não possuirão respostas concretas. Por isso que elas são reais, elas existem. As aparentes são assim porque o sistema de regras já disciplina uma solução para elas, para estas antinomias. As antinomias, as soluções para as antinomias que podem surgir são basicamente de três tipos. Antinomia, ela pode ser solucionada pelo critério hierárquico, pelo critério cronológico ou pelo critério da especialidade. O brocardo em latim, muito utilizado, lex superior derrogar lege inferiore. A lei superior derroga a lei inferior. É o princípio da solução hierárquica. Lex posterior derrogar lege priori. A lei posterior revoga a lei nova. É o princípio cronológico. E a lei de introdução às normas do direito brasileiro, muita clareza, traz solução a isso. A lei nova revoga a lei velha. Em tudo aquilo que ela foi expressamente ela disser que está revogando, ou quando ela tratar inteiramente da mesma matéria. Então, mesmo que não seja expressa, a lei nova, implicitamente, quando ela trata de novo de uma matéria que já estava prevista no lei anterior, ela vai revogá-la. E, por fim, o princípio da especialidade, que diz que a lex specialis derrogar lege generale. A lei especial revoga a lei, ou derroga a lei geral. Quando uma matéria for do objeto de um ramo específico, ou subramo, ou um subsistema jurídico, ela deve ser aplicada no lugar da lei geral. Então, aquelas regras referentes ao direito do consumidor se aplicam nas relações de consumo com preferência às regras gerais que constam do direito civil. Então, com base nesses três critérios de solução das antinomias, se soluciona, em princípio, todos os conflitos entre as regras. Problema diferente, e aí nós vamos ver lá no neoconstitucionalismo, é quando houver o conflito de princípios. Porque o conflito entre princípios são resolvidos por outra técnica, por outros critérios, dos quais nós veremos no momento oportuno mais adiante.
certo? Tudo isso para dizer que essas ideias são propriamente ideias trazidas pelo paradigma do positivismo. O positivismo jurídico, repetindo algo que nós já dissemos no início da nossa conversa, ele foi estabelecido como o paradigma da modernidade. A modernidade cria o positivismo jurídico. No âmbito do direito, o positivismo jurídico é o grande legado da modernidade. E as ideias do positivista, ou dos positivistas, ou, se preferirem, das diversas escolas positivistas, estão impregnadas em diversas passagens da nossa legislação, né? Exemplo, nós já citamos aqui hoje, o artigo 4 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que se arvora a pretensão de ser a lei das leis, a lei que disciplina o cumprimento das leis. É uma lei que norteia o hermeneuta, o intérprete, na aplicação da lei. Então, é um comando dirigido ao intérprete, ao hermeneuta propriamente. Então, é a lei que disciplina a hermenêutica. É essa a pretensão da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que ela vai surgir, essa lei que está em vigor, na década de 40. Há uma primeira lei de introdução que é contemporânea ao Código Civil de 16. E no Congresso tramita projeto de lei que ainda, ao que parece, está longe de virar uma nova lei. Toda sorte, no ano de 2018, melhor dizendo, houve uma alteração onde alguns artigos dessa lei foi modificado, mas não a ideia geral de que ela é uma lei que disciplina o procedimento do hermeneuta. Então, são ordens dirigidas a quem vai aplicar a lei. No artigo 4, são ideias eminentemente positivistas. São ideias eminentemente modernas, da modernidade. Chamando a atenção disso, porque daqui a pouco, nas próximas aulas, vamos começar a introduzir não só o neopositivismo, a pós-modernidade. E junto com a pós-modernidade, as ideias, as teorias jurídicas pós-positivistas, que são outra forma de ver o direito, onde propriamente a lei não é mais o centro do sistema jurídico, mas na verdade os princípios ganham essa altivez. Como nós podemos ver claramente, por exemplo, aqui do artigo 4 da Lei de Introdução às Normas no Direito Brasileiro, o sistema jurídico positivo cria uma hierarquia de fontes do direito. Porque, primeiro, o juiz decide de acordo com a lei, mas quando a lei for omissa, o juiz vai para a analogia. Se o juiz não tem analogia, o juiz se utiliza dos costumes. E quando o juiz nem tem a analogia, nem tem os costumes, aí sim ele aplica os princípios gerais do direito. Uma resposta que não está claramente de acordo com as ideias do neoconstitucionalismo, as ideias marcantes dos direitos ou dos princípios fundamentais, das quais, repito, nós vamos tratar já já. Mas ainda assim é uma regra que está em vigor, está no sistema. Nós, hermeneutas, temos o dever de compatibilizar essas leis antigas, essas leis de um paradigma já superado ou em vias de superação, para a nova realidade do sistema jurídico moderno, para a nova realidade neoconstitucionalista. Outro exemplo nós temos no artigo 5º, né? Vai dizer assim, na aplicação da lei, o juiz tem que aplicar a lei, mas na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Ora, a referência aqui aos fins sociais é uma referência claramente que se adequa à técnica teleológica, à escola teleológica e à técnica teleológica. Portanto, uma evidência, vou dizer assim, antropológica de que as normas brasileiras, as regras da legislação brasileira, ainda hoje estão em vigor, ainda hoje
estão impregnadas dessas ideias próprias da modernidade. Porque aí alguém pode perguntar, vale a pena, professor, estudar essas escolas da modernidade? Vale a pena estudar essas técnicas que são o grande legado, o principal legado dessas escolas da modernidade? Lendo a lei em vigor no Brasil, fica bem claro que sim, vale a pena, que é necessário e que nós, hermeneutas, apesar de estarmos de olho na pós-modernidade, nós não podemos jamais nos esquecer desse grande legado deixado pela modernidade, pelo positivismo jurídico, porque ainda hoje eles são elementos importantíssimos no trabalho da interpretação do direito. Outro exemplo, vamos ter no artigo 3º, né, da lei de introdução, do Código de Processo Penal, né, vai dizer assim, ó, a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e a aplicação analógica, a aplicação da analogia, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito. Olha a redação do Código de Processo Penal, suplemento dos princípios gerais de direito, deixando bem claro que os princípios, diferente da ideia que está claramente evocada no neoconstitucionalismo, dizendo que os princípios são fonte supletiva, quando as outras fontes não forem utilizadas. A aplicação, obviamente, a analogia, obviamente, é uma referência também a essas escolas da modernidade jurídica. Essas ideias, essencialmente, elas estão construídas, né, no trabalho, numa obra de referência aqui no Brasil, que é a obra do Carlos Maximiliano. Já tivemos em sala de aula a oportunidade de fazermos várias referências à obra, às ideias do Carlos Maximiliano, né? Que de fato é um autor citado por todos os hermeneutas brasileiros. Aqui eu estou trazendo para nossa análise, para nossa reflexão, uma citação do Lênio Streck, um livro que também é referência pós-moderna. Aqui um autor que é referência na modernidade, sendo citado por um que é referência na pós-modernidade. E o Lênio Streck, sobre o Carlos Maximiliano, ele deixa clara a importância dele, o legado imprescindível dele na escola moderna, na perspectiva do paradigma metafísico da modernidade, mas que é superado no Brasil, claro, por ninguém menos do que o próprio Lênio Streck. Mas a referência que o Streck faz é uma referência do pensamento de Carlos Maximiliano com a de um autor italiano chamado Emilio Betti. O Betti traz uma das obras de referência mais importantes a respeito de hermenêutica, de negócios jurídicos, de atos jurídicos na linguagem mais antiga, mas dos negócios jurídicos como nós compreendemos modernamente. Ele vai trazer isso, né, como uma grande construção jurídica. Então, a referência do Streck vai dizer assim, ó, que o Carlos Maximiliano, autor da clássica obra sobre hermenêutica, de que nós já tratamos em sala de aula, entendia que interpretar é a busca do esclarecimento do significado verdadeiro de uma expressão. É extrair uma frase de uma sentença, de uma norma, tudo o que na mesma se contém. Aproxima-se da tese de Emilio Betti, pela qual era possível a reprodução do sentido original da norma. Essencialmente, o que o Betti dizia era o seguinte: é uma ideia eminentemente positivista. Onde está o direito? O direito está na lei. A lei diz o que é o direito. Antes do caso, antes do conflito, antes da lide, a resposta já está na lei. O que o hermeneuta ou o juiz, que o juiz é o hermeneuta do caso, que vai solucioná-lo, mas o juiz também necessariamente é um hermeneuta, o que o juiz faz é traduzir para o caso concreto a vontade que está predita na lei. Aquela ideia,
o juiz é o boca da lei. O juiz não cria direito novo quando ele soluciona um caso. Ele aplica a vontade pré-estabelecida na lei para o caso que está posto. Mesmo no âmbito do positivismo jurídico, a questão é que as diversas técnicas de interpretação que são fruto daquelas escolas, elas vão nos levar a respostas diferentes. Há escolas e técnicas que vão ter na lei única referência, há escolas e técnicas que vão admitir uma perspectiva, uma possibilidade criadora por parte do hermeneuta, por parte do intérprete. É exatamente isso a crítica que o Lênio Streck faz entre as diversas respostas, que ele vai chamar de objetivistas e subjetivistas. Essencialmente, ele está analisando aquelas escolas hermenêuticas, aquelas técnicas de interpretação. E aqui ele está começando já a fazer uma crítica a essas escolas e essas técnicas interpretativas. Mas antes da crítica propriamente, ele vai classificá-las em dois grandes grupos. Se nós podemos dizer que existem técnicas objetivas, existem técnicas subjetivas. As objetivas são aquelas que não permitem nenhum trabalho criador do hermeneuta. O hermeneuta vai dizer uma resposta, vai revelar, portanto, vai traduzir a opinião de outra pessoa, a lei. A lei é que determina a resposta jurídica. O intérprete simplesmente vai trazer para o caso concreto a resposta que estava pré-estabelecida na lei, os objetivistas. Às vezes, entretanto, aquelas técnicas de interpretação, por exemplo, a teleológica, que vai verificar o fundamento da lei, vai verificar a origem dos conflitos sociais na lei, a técnica histórica, essas técnicas vão permitir que o hermeneuta tenha uma certa subjetividade, ele possa também, no seu trabalho, produzir elementos novos. A resposta é uma resposta criadora. Na perspectiva dos subjetivistas, mesmo diante do positivismo jurídico, há uma possibilidade criadora. Essa possibilidade criadora são reveladas através desses procedimentos, dessas técnicas, né, que permitem, que dão algum tipo de liberdade para o intérprete. Vamos ler um pouquinho a citação do Lênio Streck sobre essa questão, né? Ele vai dizer assim: nesses termos, como o fator determinante da interpretação do direito acaba por ser a lei, objetivistas são as posturas que entendem a lei como um dado jurídico pronto e acabado, tendo o intérprete a tarefa de simples revelação do sentido, nela alocado por alguma autoridade externa à lei, a vontade do legislador, a vontade da lei. Expressões assim são expressões claramente nesse sentido, né? Intérprete que pode ser a vontade divina, o sentido cosmológico das coisas, ou simplesmente a ação de um legislador racional. Na modernidade, a vontade está pré-estabelecida na lei, é a vontade desse legislador racional. Ora, assim, quando nós vemos a técnica gramatical, né, a técnica lógica, nós estamos naturalmente associando-a às ideias objetivistas. São técnicas objetivas ou objetivistas. Já as posturas, seguindo aqui na citação, subjetivistas, são aquelas que desprendem o intérprete desse invólucro legal e o apresenta como um verdadeiro criador de sentidos. Nesse caso, o sentido originário da lei e a autoridade de quem emite cede lugar para a sensibilidade do intérprete, que deverá interpretá-la segundo, por exemplo, as finalidades para as quais ela foi criada, né? Isso aqui, teleológica, o interesse social, teleologia, interpretação sociológica, que levam à sua edição, dentre outras coisas. Assim, quando nós estamos diante
da técnica histórica. Quando estamos diante da técnica teleológica ou sociológica, né, nós estamos verificando ideias subjetivistas e não objetivistas. Tá certo? Então isso nos traz a perspectiva de que aquelas técnicas elas podem ser mais ou menos objetivas ou subjetivas de acordo com a ratio, o lugar de destaque que se dá à lei. Agora um detalhe, todas essas técnicas necessariamente elas são técnicas positivistas, porque pode parecer, é um erro muito comum entre alguns estudiosos, que o positivismo jurídico ele só admita as ideias objetivistas. Não é verdade. O próprio Kelsen, na Teoria Pura do Direito, né, é o livro, a obra, onde ele apresenta para o mundo jurídico a sua teoria do direito, ele coloca essa questão, que em certos momentos o juiz tem uma atividade criadora. E quando o juiz está diante de um caso concreto, ele tem que adequar a resposta que ele vai dar às normas pré-estabelecidas. O direito, na linguagem de Kelsen, é como se fosse um quadro. Ele vai alocar a resposta dentro desse quadro, a lei. Ele vai fazer, pela subsunção, a adequação dos fatos que ele investigou no processo com a regra, com a lei. Quando, entretanto, o juiz não acha a resposta pré-estabelecida, ele vai ter um trabalho criador. Se a resposta não está dentro do quadro, a resposta que o juiz for dar para esse caso concreto é uma resposta nova, é uma resposta, portanto, criadora. Portanto, mesmo em Kelsen, se admite, sim, em certas perspectivas, o subjetivismo jurídico. Aquilo que nós vemos lá no artigo 4 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro são propriamente uma tentativa de amarrar, de limitar a função subjetiva, na linguagem do Lenny Streck, a atividade discricionária do juiz. Mas no positivismo jurídico existe sim uma larga, uma ampla discricionariedade da atividade do juiz, que Kelsen, desconfiado que era com os juízes, procura limitar. Uma forma de limitar é através dessa perspectiva. Quando o juiz precisar integrar o direito, ele vai ter que usar aquelas fontes do direito naquela ordem, analogia, costumes e, por último de tudo, os princípios gerais do direito. Mas a primeira crítica que o Lenny Streck faz a essas escolas clássicas e suas técnicas que são apresentadas é exatamente a ideia de que elas não são objetivistas, que elas são muito mais subjetivistas, e que esse subjetivismo dá ao juiz, empresta ao juiz um poder excessivamente discricionário, um poder ideologizante. Sim, né? Nós vamos ter aqui uma citação do Nilo Bairro de Prum, né? Criticando exatamente essas escolas, esse subjetivismo, essa discricionariedade das escolas clássicas, das escolas positivistas do direito, que ele vai dizer assim, apresentados como caminhos neutros, né? Essas técnicas colocam o jurista no lugar de neutralidade, aquela neutralidade cartesiana, onde o sujeito ele está afastado do objeto. Só que uma crítica pós-moderna, uma crítica do Heidegger, por exemplo, não é possível essa neutralidade do sujeito. O sujeito ele só compreende o objeto quando ele interage com ele, mas o sujeito, quando ele busca interpretar o objeto, ele já tem uma pré-compreensão prévia desse objeto. No âmbito do jurista, do direito hermeneuta, ele não pode ser um ser, um sujeito alheado, distinto, separado e distante da lei, o seu objeto, do direito, melhor dizendo até, que seria o seu objeto de estudo. Porque quando ele vai interpretar o direito, ele já parte de uma pré-compreensão que ele tinha do direito.
Então, essa neutralidade passa a ser algo muito complicado dessa nova perspectiva. Então, por isso que o Bloom vai dizer que, apesar de essas técnicas, né, apresentados como caminhos neutros que levam à verdade, nada mais são que métodos e teorias de interpretação jurídica que sendas que apontam aos valores, constituem procedimentos partilhados por um setor social especializado na resolução de problemas concretos, mas implicam também a tomada de posições políticas, a ação e reação frente ao poder constituído. Nilo Bairro Bloom faz assim a crítica de que o juiz não é neutro, que o juiz, atrelado que está o poder judiciário, né, ele dá uma resposta política aos problemas que estão estabelecidos, até porque ele é parte, ele é membro de um poder político constituído. Qual é o poder político constituído? O poder judiciário, por óbvio. Depois vem o Lênio Streck falar do Vará, né? Vará é um grande jurista lá dos anos 80, ele é nascido na Argentina, mas fez carreira no Brasil, e ele é precursor da chamada, uma nova escola do direito associado na rua, direito alternativo, e ele é o mentor de uma importante geração de juristas, né, que no Brasil vão constituir o que nós temos de melhor na perspectiva do neoconstitucionalismo. Então, ele, de alguma maneira, ele é pai ou padrinho de grande parte dos neoconstitucionalistas brasileiros. Então, ele também, né, vai ter uma importância muito grande na formação dessa nova escola e, portanto, critica as escolas tradicionais. Então, na palavra aqui do Lênio Streck, ele vai dizer que o Vará, Carlos Alberto Vará, faz uma contundente crítica ao tratamento doutrinário emprestado aos métodos interpretativos, que sempre ocultou seu compromisso ideológico com as soluções reclamadas pela prática judicial. Olha, o compromisso ideológico. Os métodos interpretativos não são neutros, porque o juiz não é neutro, porque nenhum sujeito dentro das ciências sociais tem a condição de ser neutro. A neutralidade é um dado impossível dentro das ciências sociais. É a grande crítica que se faz ao método cartesiano, que é um método matemático aplicado às ciências sociais como um todo, ao direito, naturalmente, de forma especial. Então, ele segue assim. Sempre ocultou seu fundamento teórico em face das normas gerais, os fatos e as decisões. Jamais os apresentou como um repertório de argumentos que condiciona as diversas atividades comprometidas com o ato de sentenciar. Por isso, diz o mestre argentino-brasileiro, os métodos de interpretação podem ser considerados um álibi teórico para a emergência de crenças que orientam a aplicação do direito. Aqui é de chamar a atenção que não há uma hierarquia, por exemplo, entre os métodos de interpretação, na antinomia, no conflito entre respostas, desde a aplicação dos diversos métodos de interpretação, das diversas técnicas de interpretação, e técnicas e métodos nesse sentido aqui da nossa exposição, nós queremos dizer a mesma coisa, né, que são aquelas técnicas que foram apresentadas. No conflito entre elas, é de se perguntar, e aí, qual delas deve ser apresentada? Se a interpretação teleológica me leva para uma conclusão, se a interpretação sistemática me leva para outra conclusão, que técnica ou que método deverá prevalecer? De novo, o subjetivismo de quem vai decidir, o subjetivismo do hermeneuta, especificamente do juiz, vai ser o elemento decisório. É nisso que está engastado, que está escondido, né, o que ele está chamando de um álibi ideológico, né, um álibi teórico para a emergência das crenças que orientam a aplicação do direito. Então, aqui é uma crítica que o Lênio Streck, através das palavras do Vará, faz a essas técnicas de interpretação. Especificamente sobre essa crítica e sobre estas técnicas, né, o livro do Lênio Streck, Hermenêutica Jurídica em Crise, esse livro
é este aqui, né? Hermenêutica Jurídica em Crise, consta lá da Biblioteca da Leão Sampaio, um livro que é de leitura obrigatória para qualquer pessoa que queira se aprofundar na hermenêutica jurídica na pós-modernidade, na contemporaneidade, portanto, né? E o capítulo 5 da obra do Lênio Streck, desse livro que eu estou mostrando para vocês, a Hermenêutica Jurídica em Crise, ele é onde o Streck faz uma importante análise crítica a essas técnicas de interpretação. No próximo vídeo que nós vamos trazer é exatamente essa crítica. Quem puder, vá lendo antecipadamente o texto, vou colocar, escanear e colocar em PDF disponível aí no portal. Quem tiver acesso a esse texto por outro caminho, fique muito à vontade para procurá-lo. E na próxima videoaula nós vamos exatamente apresentar alguns trechos desse capítulo, onde nós faremos uma crítica, onde nós exporemos a crítica de Lênio Streck a essas técnicas de interpretação. Isso que estamos dizendo aqui é uma introdução a essas críticas, a essa perspectiva, né? E em seguida, a próxima videoaula, nós vamos apresentar um questionário de fixação de aprendizado, onde exatamente nós vamos fazer perguntas sobre esse assunto que está escrito no capítulo 5 da obra citada do Lênio Luiz Streck. Então, por enquanto, desejar que essa videoaula tenha encontrado a todos com saúde, com prosperidade, né, com vontade de voltar às aulas presenciais, e logo, logo, tenho certeza, nós nos reencontraremos lá nos corredores da Leão Sampaio. Por enquanto, um abraço e até a próxima videoaula. Até mais.